Boa noite. Nós estamos retomando hoje a nossa aula de Direito Constitucional, aqui todas as terças-feiras. Nós estaremos com as nossas aulas de Direito Constitucional e estaremos hoje também transmitindo através do YouTube, né? Nós estamos lá com transmissão direta no YouTube. No YouTube nós temos hoje, eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer aqui no Instagram para transmitir os slides. Mas lá no YouTube nós já estamos disponibilizando na minha página, é só procurar pela minha página no YouTube. Nós estamos com transmissão ao vivo nesse instante. E nós estaremos aqui também através do Instagram, dando essa aula de Direito Constitucional na noite de hoje para vocês. Então nós estamos também transmitindo aqui através das mais diversas formas para alcançar o maior número de pessoas possível. Então hoje, gente, nós vamos discutir a Constituição, né? Nós vamos falar da classificação das Constituições, mas antes nós vamos discutir uma parte chata, mas que é necessária, que é exatamente falar um pouco sobre a Constituição em sentido quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, né, que seria exatamente a chamada classificação das Constituições, onde na divisão clássica a Constituição, ela classifica-se em sentido material e sentido formal. Em sentido material, o que é importante é o conteúdo. Em sentido formal, né? Vou estar olhando para esta câmera e para esta aqui. E em sentido formal, nós consideraremos a forma. Então o nome já diz. Material, em sentido material, o importante é o conteúdo. Em sentido formal, será considerada a forma da Constituição. Então, nesse sentido, a Constituição em sentido material, ela nada mais vai ser do que o conjunto de normas e regras escritas ou costumeiras, consuetudinárias, como é o caso da Inglaterra, que podem estar na Constituição formal ou não. Podem estar na Constituição formal ou não, cujo material vai dizer respeito àquilo que é estritamente ligado à organização da sociedade política. Podem ou não estar dentro da Constituição formal. Ela trata de conteúdos de matérias essencialmente constitucional, o que Carl Schmitt denominou de decisão fundamental. E aí nós temos diversos autores que vão falar da Constituição, do conceito, da constitucionalização simbólica, das classificações dos seus elementos históricos. E aí nós lembramos que ao conceituar ou classificar qualquer instituto, surgirão diversos critérios, não sendo um mais certo do que o outro, né? Talvez mais adequado, mas não necessariamente o mais certo ou mais errado, né? Então nós vamos procurar trazer para vocês os que mais aparecem nos concursos públicos, dado que o objetivo nosso é trazer o que cai nos concursos públicos de um modo geral. Então, vejam bem, né? Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para que se traga uma definição do termo Constituição. Alguns autores preferem a ideia da expressão tipologia, dos conceitos de Constituição, e aí vem o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, né, o sentido político de Carl Schmitt, né, e que nós não vamos falar, e aí vem o sentido material e formal, que nós acabamos de tratar de um modo mais a miúde, né? Falamos do sentido material, e a Constituição em sentido formal seria o texto escrito, independente da natureza daquilo que está escrito,
vai ser considerada a Constituição em sentido formal. Então, Constituição em sentido formal é o texto escrito, independente do teor da norma. Não importa aí se trata de matérias intituladas como essencialmente constitucionais, direitos fundamentais, forma de Estado. Não esqueçam que a Constituição ela é escrita. A nossa Constituição ela é escrita. Então ela poderá ser codificada ou não codificada. E aí nós vamos atingir outros conceitos. Então, do ponto de vista material, o que vai importar para definir se uma norma ela tem caráter constitucional ou não, não será o seu conteúdo. Não será o seu conteúdo. Pouco importa a forma pela qual foi essa norma introduzida no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico pátrio. Constitucional será dessa forma aquela norma que defina e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais, forma de Estado, o governo, seus órgãos, entidades jurídico-administrativas, administração direta e indireta, né? Trata-se do que Carl Schmitt chamou de Constituição. Em outro aspecto, quando nos valemos do critério formal, que de certa maneira também englobaria o que Carl Schmitt chamou de lei constitucional, não mais nos interessará o conteúdo da norma, mas sim a forma como essa norma ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Então, nesse aspecto, as normas constitucionais serão aquelas introduzidas pelo poder soberano por meio de um processo legislativo mais complexo, mais dificultoso, diferenciado, solene, que o processo legislativo de formação das demais normas presentes no ordenamento jurídico pátrio. Então, nesse aspecto, nós temos que fazer as seguintes observações. Em primeiro lugar, por mais que pareça estranho, né, ao eleger o critério material, né, torna-se possível encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional. De que modo, professor? Na proporção em que interessa a esse conceito, o conteúdo da norma. E não a maneira através da qual ela foi introduzida no ordenamento jurídico interno. Como o próprio nome ele sugere e induz, o que é relevante no critério material é a matéria. E não importa, assim, dessa maneira, a forma. Em se tratando do sentido formal, qualquer norma que tenha sido introduzida por um poder soberano, como aquelas frutos, né, do poder constituinte originário, e o poder constituinte originário ele vem da Assembleia Nacional Constituinte. Quando nós vemos o preâmbulo da Constituição, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela detém o poder constituinte originário. Né? E aí, o poder constituinte derivado virá após a promulgação da Constituição. Então, nós temos, portanto, a manifestação do poder constituinte originário, que introduz, né, normas em sentido formal, e o poder constituinte derivado, né, reformador ou revisor, que terá natureza constitucional, não importando aí o seu conteúdo. E aí nós temos que dizer que, tomando-se o sentido formal, o que interessa é a forma de nascimento da norma. Precisamos lembrar que
do artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, que estabelece que o Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Essa situação aí, que está citada lá no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, do ponto de vista material, não traz qualquer elemento que, por sua essência, seja constitucional, né? Ou seja, regras estruturais e fundamentais da sociedade. No entanto, do ponto de vista formal, essa norma ela será tão constitucional como, por exemplo, o artigo que garante o princípio da igualdade, né? Então, o que nos interessa nesse sentido classificatório, gente, não é o conteúdo da norma, mas sim a maneira como ela foi introduzida no ordenamento jurídico interno. Ela é tão constitucional como qualquer norma introduzida pelo poder constituinte originário e pelo derivado, desde que observadas, né, as regras definidas, evidentemente, pelo poder constituinte originário. Então, todo ato normativo terá que respeitá-la, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade. Então, as constituições, quanto ao conteúdo, né, elas podem ser materiais ou formais. Quanto à forma, elas podem ser escritas ou não escritas. E quanto ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Né? Muito bem. Verifica-se assim uma forte tendência no direito brasileiro de se adotar um critério misto, né, material e formal, em razão do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, que admite que tratados internacionais de direitos humanos sejam incorporados como emendas, desde que obedeçam a uma forma, ou seja, a um processo diferenciado de incorporação. E aí, nos tratados, nós vamos discutir não um controle de constitucionalidade, mas muito mais um controle de convencionalidade, como bem atesta a professora Flávia Piovesan e a professora Akemi Kamimura. Então, no sentido jurídico, o Hans Kelsen, que é o representante desse sentido conceitual, né, ele aloca a Constituição no mundo do dever ser e não no mundo do ser. Né? Por quê? Porque ela é fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. Eu vou repetir porque isso cai em concurso público. Hans Kelsen, representante maior do sentido conceitual, do sentido jurídico, ele coloca a Constituição no mundo do dever ser e não no mundo do ser. Porque ela é fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. E é assim que nós podemos concluir que a Constituição é uma norma pura. É um puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política e filosófica. A concepção aí que nós estamos abordando, que é a concepção kelseniana, ela toma a palavra Constituição em dois sentidos, no lógico jurídico e no sentido jurídico positivo. No sentido lógico jurídico, Constituição vai significar norma fundamental hipotética. E a função dela vai ser servir de fundamento lógico, transcendental, de validade da Constituição jurídico positiva. E a Constituição jurídico positiva, difícil, né, gente, hoje? Muito difícil esse primeiro aspecto, mas eu prometo para vocês que vai ficar mais claro logo a seguir. Né? No sentido jurídico positivo, ele vai equivaler à norma máxima, né? A norma maior,
né? A norma positiva suprema, o conjunto de normas que vai regular a criação de outras normas, a lei nacional no seu mais alto grau. E é aí que nós chegamos, né? Que a Constituição, a Constituição, quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. A Constituição escrita, ela pode ser codificada ou não codificada. Né? Codificada quando ela é reduzida, unitária, organicamente, em um único texto. Não codificada, né? Quando ela é contida em mais de um texto. E a Constituição de 88? Primeira pergunta da noite. Qual sua natureza? A Constituição de 88, ela é codificada ou ela não é codificada? Originariamente, a Constituição Federal de 88 é codificada. Por que codificada, professor? Porque ela está contida em um único texto. Certo? Nosso ordenamento jurídico, entretanto, ele encontra-se em um processo de descodificação da Constituição. Isso porque já é possível constatarmos normas constitucionais, né, que estão fora do texto da Constituição de 1988, que aí, no caso, vão ser os tratados internacionais de direitos humanos que foram permitidos pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, embora a nossa Constituição seja codificada, nós estamos num processo de descodificação da Constituição, haja vista o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala dos tratados internacionais de direitos humanos. Porque os tratados internacionais de direitos humanos, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º, certo? Eles equivalem a emendas. E lá no artigo 59, quando se coloca a teoria do escalonamento da norma jurídica de Hans Kelsen, que o pessoal chama impropriamente pirâmide normativa, coloca-se a emenda constitucional ali no topo, né? Porque é a Constituição que já estava falando. Eu já falei isso na aula anterior, na aula passada para vocês, né? Então, por exemplo, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foi assinado em Nova York em 30 de março de 2017 e foi incorporado ao direito positivo interno. E geralmente ele é incorporado através de decretos. E aí fica uma discussão, porque internamente as convenções, os tratados, eles passam a ser aceitos mediante decreto, mas através do artigo 5º, eles são equivalentes a emendas constitucionais. Então, o decreto legislativo, número 186, de 9/7/2008, por exemplo, aprovou o texto dessa convenção que eu acabei de falar. E o decreto presidencial 6.949, de 2009, promulgou a convenção. Certo? Muito bem. Esse tema ele já foi tratado numa prova aqui no estado do Ceará pela VUNESP, numa prova de delegado de polícia no ano de 2015. Então, normas elaboradas pelo poder de reforma que não se integrem no texto principal da Constituição Federal de 88, permanecendo no bojo das emendas autônoma, vão ser tratadas da seguinte maneira. A emenda constitucional 32 de 2001, no seu artigo 2º, ela dizia: as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida ulterior
até que medida provisória ulterior as revogue implicitamente ou até a deliberação definitiva do Congresso Nacional. Então a emenda constitucional, ela 32/2001, além de mudar o texto principal, né, quando veiculam normas autônomas, estamos diante de um processo de descodificação ou de decodificação, conforme for o caso. No caso aqui nós estamos no processo de decodificação, porque a norma ela está presente em mais de um texto escritos, todos de natureza constitucional. Então, quando nós falamos de Constituição escrita, nós estamos admitindo também que existem elementos não escritos na Constituição escrita. Professor, não estou entendendo mais nada. Vamos lá, vamos explicar para você. Vamos explicar para você. Nessa perspectiva, gente, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, pega aí a tua Constituição, assistindo aula, sempre acompanhando pela Constituição Federal. Artigo 5º, parágrafo 5º, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele deixa claro que a admissibilidade de textos não escritos incorporados ao ordenamento jurídico, que disponham sobre os direitos e garantias expressos na Constituição Federal Brasileira, em vigor, que não excluiriam outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse é um processo de descodificação da Constituição Federal de 88. Portanto, nós teremos elementos não escritos na Constituição escrita. Por isso que diz que, quanto à forma, as Constituições podem ser classificadas em escritas e não escritas. Então, a nossa Constituição Federal, atenção para não errar em concurso público, ela é escrita, mas ela admite, né, que a referida englobe outras normas que não são aquelas que estão previstas em seu corpo, que são não escritos, mas que vão ter também status constitucional. Constituição não escrita, entretanto, ela é mais entendida como costumeira, como consuetudinária, como histórica, a exemplo da chamada Constituição inglesa, né? Constituição não escrita seria a costumeira, a consuetudinária, a histórica. Então, podem ser encontrados elementos escritos, ainda que em Constituição não escrita. Ok? Nós temos elementos da Constituição inglesa, por exemplo, que é o Statute Law, os estatutos, as leis escritas do parlamento sobre matéria constitucional. Nós temos as decisões judiciais que incorporam costumes, que é o Common Law, né? Inclusive o parlamentar, que é o Parliamentary Custom, ou que interpretam as leis do parlamento, os cases law, certo? Nós temos as convenções constitucionais, a Constitutional Conventions, os acordos parlamentares políticos não escritos, que vão cuidar de matéria constitucional. E são obrigatórios, tradicionais, sua alteração é muito difícil, não há possibilidade de controle judicial, e ainda tem os tratados internacionais incorporados. Vamos dar um pulo aí para a classificação das constituições quanto à origem, né? Elas podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas. E quanto à estabilidade, elas podem ser rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. Tá?
Então isso é mais difícil, é uma matéria mais complicada de se estabelecer, mas você vai entender. E é preciso que você entenda. Tá? Ok? Muito bem. Nesse sentido, nós precisamos entender que a Constituição democrática ela é chamada de promulgada ou popular. Então, a Constituição democrática ela é chamada de promulgada ou popular. Geralmente ela é elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes legitimamente eleitos pelo povo para essa finalidade, para a finalidade de sua elaboração. Assim foram as constituições brasileiras de 1891, de 1934, de 1946 e a atual de 1988. Todas elas são frutos de assembleias constituintes. Certo? Nós temos a Constituição também não democrática, que é aquela outorgada ou imposta. A Constituição democrática, ela também é chamada de promulgada ou popular. E a Constituição não democrática, ela também é chamada de outorgada ou imposta. Ela é geralmente elaborada sem a participação popular, sem a soberania popular. Elas são impostas conforme o plano histórico social, o poder da época. E aí nós, no Brasil, podemos lembrar como constituições não democráticas, ou seja, outorgadas, impostas, as constituições de 1824, de 1837, de 1967, e aí, entre parênteses, a Constituição Híbrida de 1969, que não é aceita por todos os doutrinadores. Certo? E temos ainda, conforme a origem que nós estamos apontando aqui, quanto à origem, a Constituição ela pode ser classificada de promulgada, outorgada ou cesarista. A Constituição, quanto à origem dita cesarista, é aquela plebiscitária. Ela forma um plebiscito popular de um projeto elaborado por o imperador, né? E há uma consulta formal do povo, né, popular, sobre um texto que já está pronto, né? Então, nesse sentido, não é plebiscito, mas, na verdade, um referendo. Se já está pronto, na verdade, nós não temos um plebiscito que é antes, mas sim um referendo que é posterior. Então, a consulta popular, no caso, é posterior ao texto elaborado. Então, nós não temos, na verdade, um plebiscito, mas um referendo. Mas ela é chamada, mesmo assim, de plebiscitária ou Constituição cesarista. Tá? Nós temos ainda, para alguns autores, já chamada Constituição pactuada, que seria aquela que exprime o compromisso instável, né, entre duas forças políticas rivais, a exemplo da Constituição francesa de 1791. Geralmente ela é pactuada entre uma monarquia enfraquecida e um grupo que está em ascensão, como foi o caso da Revolução Francesa, né, que põe em xeque, né, a monarquia e coloca no poder a burguesia, né? Então, é nesse sentido que nós vamos falar. Quanto à estabilidade, a Constituição ela pode ser rígida, flexível ou semi-rígida, né? Então, quanto à estabilidade, nós podemos também dizer a questão da alterabilidade, a questão da mutabilidade, a questão da consistência. Quanto à estabilidade, toca na forma de alteração da Constituição. Certo?
A Constituição rígida é aquela que a sua alteração formal, ela ocorre através de um processo diferente e mais difícil do que o processo de elaboração de uma lei comum, né? Conforme se depreende aí dos artigos da nossa Constituição, dos artigos 47 e o artigo 69 da Constituição Federal de 1988. Com exceção da Constituição de 1824, todas as constituições brasileiras foram rígidas. Todas as constituições brasileiras foram rígidas. O que é que diz o artigo 47? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria de seus membros. Lei ordinária obedece a esse procedimento, que seria a presença da maioria simples, né, dos membros, portanto, presentes. O artigo 69 fala que as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta, né? E aí, o artigo 60, parágrafo 2º, diz que a proposta ela será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovado em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então tem um quórum maior para aprovação. Então sua alteração vai ocorrer pelo mesmo processo da elaboração da lei comum, como por exemplo a Constituição inglesa, né? Então a supremacia constitucional ela é típica das constituições rígidas, assim como o controle de constitucionalidade. Já caiu numa prova afirmando o seguinte: a Constituição brasileira de 1988 é rígida, porque prevê para sua reforma a adoção de procedimento mais complexo em tese do que o adotado para modificação nas leis. Certo ou errado? Certo. Né? Certo. Constituição flexível. A mudança da Constituição é feita da mesma forma que a construção de uma lei, né? Então, a natureza jurídica da emenda e da lei seria a mesma. Não há diferença essencial entre a lei e a emenda. Então, por isso que ela é chamada de Constituição flexível. Então, outros autores chamam a Constituição flexível de Constituição plástica. Mas já outros autores dizem que é uma Constituição que precisa de grande regulamentação pelo legislador ordinário. Então a Constituição plástica ela é sinônima de Constituição flexível, né? E ela precisaria uma grande regulamentação pelo legislador ordinário. Já caiu em prova, por exemplo, é correto afirmar que a diferença entre Constituição rígida e flexível está no fato desta última poder ser alterada e aquela não. Essa alternativa, ela estaria correta ou ela estaria errada? Hein, gente? Não é correta a afirmativa. Por quê? Porque a diferença entre a Constituição rígida e a Constituição flexível é exatamente sobre a forma, sobre o procedimento exigido para sua alteração. E não a admissibilidade ou não de alteração. Diz respeito ao procedimento e não à admissibilidade. Ambas admitem alteração. O que as diferencia é o procedimento, né? O modus operandi para essa alteração. Na Constituição rígida, o processo de alteração ele vai ocorrer por um processo muito mais complexo, mais difícil do que a elaboração da lei comum. Já na Constituição flexível, é feita da mesma forma que acontece com a lei ordinária. Então é nesse sentido.
certo? É um equívoco muito comum que vocês devem ter cuidado. Tanto a Constituição rígida como a flexível, elas podem ser alteradas. O que vai diferenciar as duas é que uma vai exigir um grau mais complexo do que o de alteração das leis, no caso, a Constituição rígida. E a Constituição semirrígida? Parte do seu conteúdo é rígido, ou seja, precisa de um processo mais complexo, mais difícil para a sua alteração, e parte do seu conteúdo ele é flexível, vai possuir alteração conforme semelhante às leis ordinárias. O artigo 178 da nossa Constituição Federal, não a de 1988, mas a de 1824, dizia o seguinte: é só constitucional que diz respeito aos limites, atribuições respectivas dos poderes políticos individuais do cidadão. Tudo que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Constituição transitoriamente flexível. Ela só é flexível por algum tempo. Findo esse tempo, ela se torna rígida. Certo? É o caso da Constituição de Baden, de 1947, e a da Irlanda, de 1937. Elas foram flexíveis nos 3 primeiros anos de vigência delas e depois elas se tornaram rígidas. Né? Constituição fixa. Constituição fixa, também chamada de silenciosa, é aquela que nada prevê sobre a mudança formal, sendo alterável apenas pelo poder originário. É o caso do Reino de Sardenha, de 1848, e a Carta Espanhola, de 1976. Certo? Entenderam aí? Muito bem. O que é uma Constituição imutável? Dita também permanente, granítica e intocável. Calma, gente. Você que entrou agora, não desista de estudar para concurso. Você deve estar dizendo, que direito constitucional difícil. Só essa primeira parte. Depois ela torna-se mais compreensível. Porque essa é muito teórica. Né? É carregada de teoria. Né? O que é uma Constituição imutável, dito permanente, granítica e intocável? É aquela que tem pretensão de ser eterna, que se funda na crença de que não haveria órgão competente para proceder à sua reforma. Né? Ela geralmente pode estar relacionada a fundamentos religiosos, como é o caso do Estatuto da Sardenha de 1848 e a Carta Espanhola de 1978. E ainda temos a Constituição superrígida, que é aquela que possui um núcleo imutável, chamado de cláusulas pétreas, né? E isso foi trazido por um constituinte não muito abalizado, por isso que nem todos os autores, por um constitucionalista não muito abalizado, por isso que nem todos os teóricos, nem todos os doutrinadores de direito constitucional aceitam essa classificação. Nós temos ainda a possibilidade da classificação quanto ao modo de elaboração em dogmática, né, e histórica. Né? Nós temos a Constituição ortodoxa, que é influenciada por uma única ideologia, é o caso da Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 1977, antes, portanto, das duas políticas trazidas por Mikhail Gorbachev, né, a Glasnost, né, e a Perestroika, a política de transparência e de reestruturação, que culminou no fim da União das 15 Repúblicas, né, e elas se separaram, então, tá?
Mas na Constituição de 1977, a Constituição era uma Constituição ortodoxa porque era de uma única ideologia, no caso a ideologia do Partido Socialista, que estava no poder na União Soviética. Nós temos a Constituição eclética, né? Isso quanto a dogmática, tá? A eclética, também chamada de compromissária, ela é influenciada por várias ideologias, normalmente em uma linha conciliatória, de compromisso entre as várias forças políticas. E um exemplo de Constituição dogmática eclética é a nossa Constituição de 1988, que permite, né, uma linha conciliatória, né, formada pelas várias forças políticas que atuam no Brasil, né? Quanto à extensão, a Constituição ela pode ser concisa ou prolixa. Concisa, também denominada de breve, sumária, sucinta, básica, sintética, ela vai tratar somente dos direitos fundamentais e da estrutura do Estado. Ela não desce em outros aspectos, ela é mais estável por essa razão. Então, um exemplo de uma Constituição concisa é a Constituição americana. A Constituição norte-americana de 1878 e a Constituição Federal Brasileira de 1891. A Constituição americana ela não desce em minúcias. A nossa Constituição ela desce. Por isso que ela é chamada também de Constituição programática, né? A Constituição prolítica, chamada também de analítica, longa, volumosa, inchada, ampla, extensa, desenvolvida, larga, expansiva, ela vincula vários temas entre vários detalhes que poderiam muito bem ser tratados por leis comuns, por leis ordinárias. Normalmente elas necessitam de mudança muito rapidamente, conforme a finalidade da Constituição. Então, quanto à finalidade, a Constituição ela pode ser Constituição garantia, ou Constituição dirigente, ou Constituição balanço, né? Muito bem. A Constituição garantia é aquela Constituição negativa, abstencionista. Ela busca apenas garantir a liberdade e limitar o poder, né? Ela está muito relacionada com a Constituição sintética. Os Estados Unidos da América, de 1787, tem uma Constituição concisa, né? Então, os seus objetivos, finalidades são poucos, né? A Constituição dirigente, chamada também analítica, programática, que é a nossa Constituição Federal de 88. Ela estabelece um projeto de Estado para o futuro. Então, nossa Constituição, ela também é chamada de Constituição dirigente, analítica ou programática. Né? Constituição balanço, ela descreve e registra a organização política atual, estabelecida. Ela é meramente descritiva, como se fosse uma fotografia. O exemplo disso seriam as constituições soviéticas. Atenção, se eu colocasse assim: disse que a Constituição de 1988 é rígida porque prevê para sua reforma a adoção de procedimento mais complexo em tese do que o adotado para a modificação das leis. Né? Correto, né? A Constituição, como decisão política do titular do Poder Constituinte, é conceito atribuído a Carl Schmitt. Correto? Quanto ao grau de alterabilidade ou mutabilidade, as Constituições federais se classificam em flexíveis, rígidas, semirrígidas, semiflexíveis e superrígidas. Então, é plenamente possível. Tá? Então, gente, é aí que autores como Pedro Lenza, né, Michel Temer,
o Raul, né, vão trazer diversas discussões nesse sentido. E hoje eles trazem, né, chegando aí a exemplificação proposta pelo ex-presidente Michel Temer, né, do seu livro, né, que fala da pirâmide de Kelsen. E aí ele consagra a verticalidade hierárquica das normas e a Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema, né? Então nós teríamos a Constituição Federal no topo, teríamos a Constituição Estadual, a lei estadual, o decreto do governador, né, a resolução do secretário de Estado, a portaria do diretor de divisão, a ordem do chefe de seção, nesse sentido. Certo? Então, vejam que a nossa Constituição, para quem está pelo YouTube seguindo aí, está seguindo os nossos slides, né, a questão da interpretação da Constituição, onde não há dúvidas, não cabe a quem está fazendo a exegese, a hermenêutica constitucional interpretar. Reforma é diferente de mutação. E aí entram os elementos de hermenêutica, os métodos de interpretação, o literal, gramatical, a histórica, teleológica, sistemática. Certo? E aí nós vamos ter que entender uma série de questões que nós passamos a discorrer agora, né? E vamos ver também que vários autores com diversas correntes vão falar, né, do legado da experiência pioneira de outras constituições e vão fazer uma grande análise de outras constituições, como faz o livro do Pedro Lenza já em algumas edições. Ele se tornou bem longo em relação por conta disso, né? E aí ele fala de legislação simbólica, de constituição simbólica, né, e de outras coisas. Ele demonstra a questão da legislação álibi, tá? E aí, para o concurseiro, apenas aquele que vai fazer um concurso que exige um aprofundamento do direito constitucional é que vai exigir essas abordagens. Não vai ser o nosso propósito, não vai ser o nosso desiderato aqui nas nossas terças, quando nós vamos estar discutindo o direito constitucional. Mas algumas abordagens nós iremos trazendo, como a de hoje, que foi mais cansativa para você que está me assistindo, né, do que a própria discussão do texto constitucional como um todo, né? E aí, nós, na aula passada, nós já adentramos, né, em forma de legislação. Sempre no final a gente vai direto para a própria lei, né, para a própria Constituição, certo? Onde nós vamos continuar discutindo o artigo 5º da Constituição. Eu vou ver para quem está lá no YouTube. Eu vou ver aqui uma nova forma. Nós vamos abrir aqui a Constituição Federal para vocês, certo? E vamos Constituição, e vamos para o artigo 5º. Passei demais. Artigo 5º. Então, na aula anterior, nós começamos a falar dos princípios que estão no caput do artigo 5º, que é o VLISP, né? Porque lá o artigo 5º ele traz que todos são iguais perante a lei, princípio da igualdade, né? Sem distinção de qualquer natureza, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao VLISP, né? Ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí nós vimos que
o inciso primeiro fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, né? E o inciso segundo traz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? E aí nós passamos a discutir aqui uma coisa chamada de norma de eficácia plena, contida, limitada, né? Passamos a estudar quanto à eficácia das normas constitucionais, né? E aí, para que a gente não fique só naquela concepção mais doutrinária e mais cansativa para vocês, né? Nós vamos também falar mais adiante da questão da estrutura formal da Constituição. É preciso que nós vejamos que a Constituição é uma estrutura em 3 partes. Ela tem o preâmbulo, que não faz parte da Constituição, porque não está positivado, né? Nós temos uma parte dogmática e nós temos as disposições transitórias. Então, nós temos o preâmbulo, onde está lá, nós representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Aí, a partir do artigo 1º, né, indo até o seu último artigo. Então, aqui nós temos o preâmbulo da Constituição. Então, essa primeira parte seria o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus. E aí a Constituição ela é dita teísta, porque ela evoca a proteção de Deus no seu preâmbulo, né? A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então isso aqui é o preâmbulo. A partir do artigo 1º, ela é a chamada parte dogmática, porque ela está positivada. E aí ela vem se estabelecendo até, né, o seu último artigo. Deixa eu ver aqui. Ainda não cheguei. Vamos ver se eu já cheguei. Não cheguei ainda. Que vai ser exatamente o artigo 250. Então, do artigo 1º ao artigo 250, nós temos a chamada parte dogmática. Então, o preâmbulo seria aquela que eu acabei de recitar para vocês. A parte dogmática ela vai do artigo 1º ao artigo 250 e logo na sequência, que tem todas as discussões, as assinaturas de quem fez, nós começamos com os atos das disposições constitucionais transitórias, a chamada ADCT. Então o preâmbulo ele não faz parte da Constituição. A parte dogmática vai do artigo 1º ao artigo 250, e aí depois nós temos os atos das disposições constitucionais transitórias, certo? E aí é preciso que diga-se para vocês, né, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 2076-AC, isso em 2002, publicado no Diário de Justiça posteriormente, ele disse que a invocação da proteção de Deus pelo preâmbulo da Constituição não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, porque não tem força normativa, e com isso ele reforça, né, a tese de que
o preâmbulo da Constituição não é norma, né? O preâmbulo da Constituição não é norma. Não? Então, diante do exposto, nós contemplamos que o preâmbulo ele não pode ser fonte única de objeto para a declaração de constitucionalidade de uma lei, porém, ele é um vetor interpretativo das normas da própria Constituição. Né? O ministro Celso de Mello, após interessante estudo, ele concluiu que o preâmbulo ele não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política. Né? No domínio da política. E ele reflete uma posição ideológica do constituinte. Mas ele assume que não contém o preâmbulo uma relevância jurídica e que o preâmbulo ele não constitui norma central da Constituição de reprodução obrigatória pelas constituições dos Estados-membros. Certo? O preâmbulo, gente, se eu perguntasse a vocês, o preâmbulo ele pode ser objeto de emenda constitucional? Haja vista que ele é apenas uma proclamação desprovida de força normativa? Não, né, gente? Ele não tem sentido, né? Sendo uma proclamação desprovida de força normativa, não há sentido de você emendar o preâmbulo, até porque ele não faz parte da Constituição para ser devidamente emendado. Lembrando que o ato das disposições constitucionais transitórias, ele possui como objetivo regular a transição entre a realidade existente no momento da promulgação da Constituição ou da emenda e aquela realidade projetada pela parte dogmática, que são os 250 artigos da Constituição Federal, ou da parte principal da emenda da Constituição. Ele vai regular o que acontecerá no processo de transformação da realidade existente em relação com a realidade futura projetada. Então, a finalidade dos atos das disposições constitucionais transitórias é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo ordenamento jurídico instituído pela Constituição Federal, pela manifestação do poder constituinte originário. E aí ele providencia uma acomodação, uma transição entre o antigo e o novo. Né? E aí que você vai ver que ele vai falar, por exemplo, da revisão constitucional, que será feita após 5 anos. Isso aí já aconteceu, evidentemente, porque a nossa Constituição é de 1988. Ele fala quando vai terminar o mandato do atual presidente da República, que no caso foi em 15 de março de 90. E aí ele diz que como é que vai ser a eleição dos novos, como é que vão ser os mandatos, porque ele está exatamente regulando essa transição, esse momento de transição entre uma Constituição e outra. Então, é aí que nós podemos, dito isso, passar a discutir, né, sobre o que é norma de eficácia plena, o que é norma de eficácia contida e o que é norma de eficácia limitada, e também o que é poder constituinte. Mas isso nós faremos na próxima aula, porque nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, né? E aí aqui eu encerro a transmissão